Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia especial a você que nos acompanha nessa manhã de domingo em mais um programa Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. Começa o programa de hoje convidando você a interagir com a gente, enviando seu comentário ou sugestão para o e-mail que aparece aqui na tela. É o palavrasdevida@arquidiocese.org.br. E te convido também a se inscrever no nosso canal no YouTube. É só buscar por Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar e algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. E agora vamos para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. Em nome do Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Agora a leitura em português. Leitura Monsenhor da carta Ferreira. de São Paulo aos Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ouvistes falar do meu procedimento outrora no judaísmo, com que excesso perseguia a Igreja de Deus e procurava devastá-la. Mas a Deus, que me escolheu desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que o anuncie como Evangelho entre os gentios. Palavra do Senhor. E agora teremos então a catequese do Papa Francisco, essa série de catequese que está dedicando a carta aos Gálatas. Essa segunda catequese tem a temática Paulo, o verdadeiro apóstolo. O Papa fará naturalmente a catequese em italiano. Depois, nas respectivas línguas, teremos a síntese. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Inicia Papa Francisco. Ci addentriamo poco alla volta nella lettera ai Galati. Estamos entrando um pouco de cada vez na carta aos Gálatas. Vimos que esses cristãos se encontram em conflito sobre como viver a fé. O apóstolo Paulo começa sua carta recordando-lhes as suas relações passadas, o seu mal-estar pela distância e o amor imutável que sente por cada um deles. Não deixa, contudo, de assinalar a sua preocupação de que os Gálatas devem seguir o caminho certo. É a preocupação de um pai que gerou comunidades na fé. A sua intenção é muito clara. É necessário reafirmar a novidade do Evangelho que os Gálatas receberam da sua pregação, a fim de construir a verdadeira identidade sobre a qual basear a própria existência. E isso é o princípio. Reafirmar a novidade do Evangelho, aquilo que os Gálatas receberam dele. Descobrimos imediatamente que Paulo é um profundo conhecedor do mistério de Cristo. Desde o início da sua carta, ele não segue os argumentos baixos utilizados pelos seus opositores. O apóstolo voa alto e também nos indica como agir quando surgem conflitos dentro da comunidade. Apenas no final da carta, de fato, é explicitado que o cerne da diatriba suscitada é o da circuncisão. Portanto, a principal tradição judaica, Paulo opta por ir mais fundo, porque o que está em jogo é a verdade do Evangelho e a liberdade dos cristãos, que é uma parte integrante do mesmo. Ele não se detém
na superfície dos problemas, como somos frequentemente tentados a fazer para encontrar uma solução imediata que nos ilude a pensar que todos podemos concordar com um compromisso. Paulo ama Jesus e sabe que Jesus não é um Deus, um homem de compromisso. Não é assim que funciona com o Evangelho. E o apóstolo escolheu seguir o caminho mais exigente. E escreve assim: é, porventura, o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Ele procura fazer a paz com todos. Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Em primeiro lugar, Paulo sente-se obrigado a recordar aos Gálatas que é um verdadeiro apóstolo, não por causa do seu mérito, mas devido à chamada de Deus. Ele próprio conta a história da sua vocação e conversão, que coincidiu com o aparecimento do Cristo ressuscitado durante a viagem a Damasco. É interessante notar o que ele diz sobre a sua vida antes deste acontecimento. E diz assim da sua vida precedente: com que excesso perseguia a igreja de Deus e a assolava, e cedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Paulo ousa dizer que ultrapassou todos no judaísmo. Era um verdadeiro fariseu zeloso, irrepreensível na justiça que vem da obediência da lei. Por 2 vezes enfatiza que tinha sido um defensor das tradições dos pais e um crente firme na lei. Essa é a história de Paulo. Por um lado, insiste em sublinhar que perseguiu ferozmente a igreja e que foi um blasfemador, um perseguidor, um homem violento. Ele não poupa adjetivos, ele mesmo se qualifica dessa maneira. Por outro lado, sublinha a misericórdia de Deus para com ele, o que o levou a experimentar uma transformação radical, bem conhecida por todos. Escreve: eu era ainda pessoalmente desconhecido das comunidades cristãs da Judeia. Tinham elas apenas ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora combatia. Se converteu, mudou. Paulo evidencia, assim, a verdade da sua vocação através do contraste flagrante que tinha sido criado na sua vida. De perseguidor dos cristãos, porque não observavam as tradições e a lei, tinha sido chamado a tornar-se apóstolo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Vemos que Paulo é livre para anunciar o Evangelho e para confessar os pecados. Eu era assim. A verdade é que dá liberdade do coração. Pensando nessa sua história, Paulo está cheio de admiração e gratidão. É como se quisesse dizer aos Gálatas que podia ter sido tudo menos apóstolo. Desde criança fora educado para ser um observador irrepreensível da lei mosaica. E as circunstâncias tinham-no levado a lutar contra os discípulos de Cristo. No entanto, algo inesperado aconteceu. Deus, pela sua graça, revelou-lhe o seu Filho, que morreu e ressuscitou, para que pudesse tornar-se o seu arauto entre os gentios. Quão imperscrutáveis são os caminhos do Senhor. Tocamo-lo com as nossas mãos todos os dias, mas especialmente se pensarmos nos momentos em que o Senhor nos chamou. Nunca devemos esquecer o tempo e a forma como Deus entrou na nossa vida. Ter fixo no coração e na mente
Aquele encontro com a graça, quando Deus mudou a nossa existência. Quantas vezes, perante as grandes obras do Senhor, vem espontaneamente à mente a pergunta: como é possível que Deus se sirva de um pecador, de uma pessoa frágil e fraca, para realizar a sua vontade? E, no entanto, não há nada de casual, porque tudo foi preparado no desígnio de Deus. Ele tece a nossa história, a história de cada um de nós. Ele tece a nossa história. E se correspondermos com confiança ao seu plano de salvação, vamos nos aperceber disso. A chamada envolve sempre uma missão à qual estamos destinados. Por isso, é nos pedido que nos preparemos seriamente, sabendo que é o próprio Deus que nos envia e apoia com a sua graça. Meus irmãos e minhas irmãs, deixemo-nos conduzir por esta consciência. O primado da graça transforma a existência e torna-a digna de ser colocada ao serviço do Evangelho. O primado da graça cobre todos os pecados, muda o coração, muda a vida, nos faz ver estradas novas. Não vamos esquecer disso. Muito obrigado. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na carta aos Gálatas, Paulo afirma que é um verdadeiro apóstolo, não por mérito próprio, mas por chamamento de Deus, e mostra a verdade da sua vocação através de um contraste impressionante que marca a sua vida. De perseguidor que era dos cristãos, porque não observavam as tradições e a lei de Moisés, foi chamado a tornar-se apóstolo precisamente para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo que combatia. Ao narrar esta inversão de rumo na sua vida, o próprio Paulo se maravilha e confessa a Deus a sua gratidão. É como se quisesse dizer aos Gálatas que ele poderia ter sido tudo menos apóstolo. Desde pequeno fora educado para ser um observante irrepreensível da lei de Moisés. E as circunstâncias tinham-no levado a combater os discípulos de Cristo. Mas aconteceu algo de inesperado. Deus, com a sua graça, revelara-lhe o seu Filho, morto e ressuscitado, para que se tornasse seu arauto no meio dos gentios. Como são imprescrutáveis os caminhos do Senhor. Constatamo-lo todos os dias, mas vemo-lo sobretudo no momento em que o Senhor nos chamou. Não devemos jamais esquecer o período e o modo como Deus entrou na nossa vida. Havemos de conservar vivo no coração e na mente aquele encontro com a graça em que Deus mudou a nossa vida. À vista da obra do Senhor, quantas vezes nos apetece perguntar: como é possível que Deus se sirva de um pecador, de uma pessoa fraca e débil como eu, para cumprir a sua vontade? E todavia não aconteceu por acaso. Tudo estava previsto nos desígnios de Deus. Se correspondermos confiadamente ao seu plano de salvação, dar-nos-emos conta de como Ele tece a nossa história. A vocação tem sempre em vista uma missão, para que fomos destinados. Daí a necessidade de nos prepararmos seriamente para ela, cientes de que é o próprio Deus que nos envia e sustenta com a sua graça. E agora vamos então cantar o Pai Nosso em latim e receber a bênção apostólica do Papa Francisco. Cielo et in terra,
et nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência de hoje, recordando que no mês de julho não teremos audiência geral. Portanto, voltaremos no mês de agosto. E terminamos com a palavra do Papa Francisco a todos nós, falando da vocação. A vocação tem sempre em vista uma missão para que fomos destinados. Daí, então, a necessidade de nos prepararmos seriamente para ela, cientes de que é o próprio Deus que nos envia e sustenta com a sua graça. E nós continuamos no Vaticano, agora com as principais notícias internacionais. A nossa correspondente Bianca Fracalvieri traz as últimas informações direto da Praça São Pedro. Olá, Vinícius. Como vimos pelas imagens da audiência geral, é que agora podemos ficar sem máscaras ao ar livre. Esta é a novidade da semana aqui na Itália. Esperamos que possa durar, já que agora se inicia o período de férias no país. Férias que serão também para o Papa Francisco. Pois bem, durante todo o mês de julho estão suspensas as audiências das quartas-feiras. E nestes dias, até agosto, o Santo Padre aproveita para estudar e, sobretudo, escrever. E este ano também vai ser assim. Mas hoje, solenidade dos santos Pedro e Paulo no Brasil, vamos recordar um trecho da homilia pronunciada pelo Papa para esta ocasião na Basílica de São Pedro, na terça-feira passada, dia 29 de junho, quando foi feriado em Roma e também no Vaticano. Diffundi benedictionis Tui. Gratia super ec Paleo. Toccati dal Signore anche noi veniamo liberati. E abbiamo sempre bisogno di venire liberati, perché solo una Chiesa libera è una Chiesa credibile. Come Pietro siamo chiamati a essere liberi dal senso della sconfitta dinanzi alla nostra pesca talvolta fallimentare. Come Paolo siamo chiamati a essere liberi dalle ipocrisie dell'esteriorità, a essere liberi dalla tentazione di imporci con la forza nel mondo anziché con la debolezza che fa spazio a Dio. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Até semana que vem. E no próximo bloco você confere as últimas informações direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. Voltamos em instantes.